Salve minha família Caipora, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites e também trazemos bastante palpites e com muita qualidade, beleza galera? Trago para vocês aqui os resultados dos nossos palpites do dia 23 de abril, tá? Tivemos uma quantidade de 24 palpites com 21 greens e apenas 3 reds, tá? Tivemos uma taxa bem alta de acertos para este dia, tá? Um lucro muito bom, não temos como negar, beleza, galera? Já para o dia 24 tivemos 42 palpites, não foram poucos, foram 42 e olha só que interessante, foram 35 greens e apenas 7 reds, beleza, galera? Quem pegou, lucrou, fechou, galera? E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários dizendo o que vocês acham do nosso canal e dos nossos vídeos. Também não se esqueçam de salvar a planilha Caipora no favoritos do seu navegador. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Bora família, eu separei aqui para vocês 17 palpites, tá? A grade é um pouco mais curta do que o normal para o dia 25, mas eu separei os melhores jogos para vocês, beleza galera? Vamos lá então, como da Adamstown Rosebuds versus Weston Bears. Separei essa partida na Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Weston jogando fora de casa, ele tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Adamstown também tem 28%. No histórico, 8 vitórias do Weston, 7 empates e 4 vitórias do Adamstown. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Weston vem sofrendo gols a 6 jogos e o Adamstown vem sofrendo também a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Arbaer versus o Fram Reykjavik. Separei essa partida na Islândia com o mercado de vitória fora no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Fram ele tem 89% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Arbaer tem 89%. Verificando em séries, o Arbaer vem vencendo a 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Fram em algumas partidas jogando no primeiro tempo. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Rivers United versus o Katsina United. Separei essa partida na Nigéria Professional League com mercado de under 3,5 gols. O Rivers tem 54% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Katsina tem 67%. No histórico são 5 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Katsina vem a 5 jogos marcando gols e o Rivers ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Fayha versus Altai. Separa essa partida com over 1,5 gols na Professional League da Arábia Saudita. O Al-Fayha tem 43% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altai tem 39%. No histórico, 6 vitórias do Al-Fayha, 2 empates e 3 vitórias do Altai. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Al-Fayha vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Fredericia versus o Aalborg. Separei essa partida na segunda divisão da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Aalborg tem uma pequena vantagem de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 45%. Nos últimos 9 jogos ele tem um aproveitamento de 72% e o Fredericia tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Fredericia, 3 do Aalborg e um empate. E a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Aalborg vem marcando a 10 jogos e o Fredericia vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Riven versus PSV. Separa essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo
na Eredivisie da Holanda. O PSV tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Heerenveen tem 44%. No histórico, 33 vitórias do PSV, 19 empates e 11 do Heerenveen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Heerenveen vem marcando a 5 jogos e o PSV vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over-gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over-gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Suécia, eu separei o Djurgården versus o Malmo. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Malmo tem vantagem na probabilidade de vitória, 43%. Na forma recente, as duas equipes têm 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, 25 vitórias para cada lado e 8 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Malmo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Malmo venceu ou empatou 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Djurgården, ele venceu ou empatou apenas uma partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Malmo na maioria das partidas e o Djurgården venceu 4 das últimas 6 partidas. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida agora na Arábia Saudita, eu separei o Al Riyadh versus o Al Ahly. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Professional League. O Al Ahly jogando fora de casa tem 73% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riyadh tem 28%. No histórico, 2 vitórias do Al Ahly e uma do Riyadh. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Riyadh vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Wehda versus Al Hazm. Separei essa partida na Professional League da Arábia Saudita com over do 1,5 gols. O Al Wehda tem 51% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Hazm tem 17%. No histórico, 5 vitórias do Al Wehda, 2 empates e uma do Al Hazm. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Al Hazm vem sem vencer as 5 partidas, perdeu 4. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Wehda, over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Antwerpia versus União Saint-Gilloise. Separei essa partida na Pro League da Bélgica com over do 1,5 gols. União, jogando fora de casa, tem uma pequenina vantagem na probabilidade de vitória. E na forma recente, nos últimos 9 jogos, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Antwerpia tem 56%. No histórico, 12 vitórias do Antwerpia, 6 empates e 8 vitórias do União. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a União vem perdendo a 4 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Antwerpia, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda. Separei o Go Ahead Eagles versus o Feyenoord. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. O Feyenoord, jogando fora de casa, tem 66% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eagles tem 44%. No histórico, 10 vitórias do Feyenoord, 5 empates e 4 do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Feyenoord vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Eagles, over do 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Premier League da Inglaterra. Separei o Brighton contra o Manchester City. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O City, jogando fora de casa, tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Brighton tem 33%. No histórico, 12 vitórias do City, 1 empate e 2 do Brighton. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o City vem marcando a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Brighton, over do 1,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cerro Porteño contra o Fluminense. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Libertadores da América. O Fluminense tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, porém um equilíbrio muito grande.
Verificando na forma recente, temos 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Cerro tem 72%. No histórico, 4 partidas com 4 vitórias do Fluminense e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Cerro vem vencendo a 4 partidas e o Fluminense vai marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas e na casa do Cerro, over 1,5 gols na única partida disputada. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cerro Porteño contra o Fluminense. Separa essa partida com under 3,5 gols na Libertadores da América. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cerro e o Fluminense tem 44%. No histórico são 4 partidas com 4 vitórias do Fluminense e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Cerro vem vencendo 4 partidas e o Fluminense vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Verificando na casa do Cerro Porteño, over 1,5 gols também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Barcelona e Guayaquil contra o São Paulo. Separa essa partida na Libertadores com under 3,5 gols também. São Paulo jogando fora de casa tem uma pequena vantagem, tem 42% de probabilidade de vitória. Na forma recente temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o São Paulo e o Barcelona e Guayaquil tem 67%. Em séries, o Barcelona tem 6 jogos marcando gols e o São Paulo tem 10 jogos marcando gols. Últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Boca Juniors. Separa essa partida com under 3,5 gols na Copa Sul-Americana. Fortaleza tem 49% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boca tem 83%. Em séries, o Boca Juniors vem a 4 jogos vencendo e o Fortaleza vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos do campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Liga MX no México Feminina. Separei o Tigres contra o Juarez. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Tigres tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Juarez tem 61%. No histórico, 7 vitórias do Tigres, nenhum empate e uma vitória do Juarez. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Tigres vem a 6 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Tigres em 5 das últimas 6 oportunidades. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Tigres vem vencendo a maioria das partidas e o Juarez fora de casa ele venceu 3 das últimas 4 partidas. Mas eu acredito que para essa partida, o Tigres vencerá. Beleza, galera? Vamos lá para a última partida então? Eu separei o Once Caldas versus o Fortaleza. Separei essa partida na Copa da Colômbia com um under 3,5 gols. O Once Caldas tem 57% de probabilidade de vitória e tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 56%. Verificando o histórico, 4 vitórias do Once Caldas, 2 do Fortaleza e 2 empates. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Once Caldas vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, under 3,5 gols em todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galerinha, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei o Fran Reykjavik para vencer o primeiro tempo contra o Arbaer. Separei over em 1,5 gols para o Fredericia versus o Aalborg. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Heerenveen versus o PSV. Over em 1,5 gols para o Al-Wehda versus o Al-Hazmi. Separei over em 1,5 gols para o Go Ahead Eagles versus o Feyenoord. E por último, over 1,5 gols em Brighton contra o Manchester City. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e muito obrigado aos novos inscritos e também aos inscritos que sempre nos acompanham, beleza? Vamos lá então, galera? Fui!